Voltando, meu sinal caiu minha internet aqui, mas retornando lá ao nosso ponto. Vamos compartilhar novamente. Pois bem, então, estamos aqui de novo olha lá, anidrido sulfúrico reagiu com água, ácido sulfúrico, sulfuroso sulfúrico, tá? Pode simplificar o 2 com 4 aqui? Não, porque tem um índice 1 aqui, ó, 2, 1, 4. Olha lá, PQR, 2, 1, 4. Não é possível, só poderia simplificar se fosse os três, o P, o Q e o R. 2, 1, 4 não simplifica. Olha o caso desse aqui, ó, aqui, agora sim. Olha lá, olha o caso desse aqui. Nitrogênio mais 3, nitrogênio mais 5. Tá? Então, eu tenho aqui 2 para cá, 3. Então, esse anidrido aqui é um anidrido nitroso, não é nitrogenoso, é nitroso, reagindo com água. Vai dar H2, N2, O3 e 1, 4. 2, 2, 4. Agora sim, 2, 2, 4. Dá para simplificar, fica 1, 1, 2. Então, a fórmula desse ácido fica HNO2. HNO2. Qual é o nome dele? Aqui o nome dele. Tira o anidrido, a palavra anidrido, e coloca a palavra ácido. Ácido nitroso. E esse outro? É o nitrogênio mais 5. Olha lá, menor, oso, mais 5, ico. 5 para cá, 2 para lá. Esse anidrido é o anidrido nítrico. Vai reagir com a água. Fica H2, N2, 5 mais 1, O6, 2, 2, 6. Deve simplificar. 1, 1, 3. Então, a fórmula fica HNO3. Nome, ácido nítrico. Por quê? Porque veio do anidrido nítrico. Aí esse outro aqui, ó, o gás carbônico, também chamado de anidrido carbônico. O ácido dele, o H2CO3, olha lá, é também chamado, usa o sobrenome carbônico, só que ao invés da palavra anidrido, usa-se a palavra ácido carbônico. Essa reação química aí, ó, nós temos ela no nosso sangue. A gente não respira. Então, na hora que o oxigênio entra no sangue arterial, vai lá nas células para queimar lá os carboidratos, aqueles negócios lá, e a gente não devolve, a gente não expira gás carbônico. Então, enquanto o gás carbônico está lá no sangue venoso, o sangue não é meio aquoso, né? Então, essa reação aí acontece no nosso sangue, tá? Não é prejudicial à nossa, é claro que em pequena quantidade, né? Ok? Muito bem. Vamos seguir em frente. Ionização de ácidos e formação de radicais, ânions. Os ácidos, eles têm a capacidade de sofrerem um fenômeno chamado ionização. Olha que interessante. O que é a ionização? A própria palavra já explica. É a formação de íons. É engraçado, ácido não é composto iônico? Não. Só que, quando os ácidos são dissolvidos em água, a molécula de água, por ser uma molécula polar, tá? Ela tem cargas elétricas positiva e negativa muito bem definidas na água. A molécula de água quebra, a palavra é essa mesmo, quebra a molécula do ácido lá onde está o hidrogênio. Separa o hidrogênio do restante da molécula. Então, esse processo de separação do hidrogênio do restante da molécula é chamado de ionização. Mas por quê? Porque esse processo chamado ionização do ácido vai produzir um cátion, olha ele aqui, ó, que é o cátion H+.
Então, toda vez que o ácido é dissolvido em água, vai acontecer o que a gente chama de ionização, vai produzir um cátion H+, sempre H+, se for um ácido, vai produzir o H+, tá? E vai produzir também um ânion. Vai produzir um ânion que vai depender da fórmula do ácido. Esse ânion a gente também chama de radical, tá? Chama de radical também. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó, o HCl, que é o ácido clorídrico, nós já aprendemos a dar nome a ele, né? Quando a molécula do HCl ioniza, pô, quebra aqui, ó, tá. Vai dar origem ao H+, cátion, e o Cl-. E a gente até já sabe dar um nome para esse... A gente já sabe dar nome a essa partícula, é o cloreto. Olha esse de baixo aqui, ó. Esse de baixo. HNO2, nós acabamos de fazer ele ali. Ó. Quando HNO2 ele é ionizado na água, na presença de água, quebra a ligação ali onde está o hidrogênio, ela quebra, ou seja, ioniza, separa o hidrogênio do resto da molécula, tá? Aí ela produz o cátion H+, e produz um ânion, tá? Que nós vamos dar o nome de nitrito. Por que nitrito? Porque veio do oso, existe uma regra, tá? Quando o ácido é hídrico, vou mostrar essa regra daqui a pouco, o ânion, o radical, é eto. Olha lá, o pídrico barreto, olha lá, né? Tá? Quando o ácido é oso, o radical é ito. Mosquito, olha lá. Ok? E quando? Esse outro aqui, ó. Esse ácido aqui embaixo. A gente já conhece ele, né? Fomos apresentados a ele, né? É o ácido sulfúrico. Agora, essa molécula aqui, a fórmula dessa molécula mostra para a gente que ela tem, essa substância tem, a molécula tem quantos átomos de hidrogênio? Tem 2. Aí, na hora que ocorre a ionização, a água provoca a ionização na molécula do ácido, quantos átomos de hidrogênio vão separar do resto da molécula? 2, aqui, ó, 2. Então, a ionização do ácido sulfúrico, ela provoca o surgimento de 2 cátions H+. E o restante da molécula, o SO4, tá? Vai assumir 2 cargas negativas. Uai, que engraçado. Por quê que ele vai assumir 2 cargas negativas? Porque quando ocorre a ionização, o hidrogênio não tem uma carga positiva? Olha lá, ela aqui, ó. Entende? Só que são quantos hidrogênios aqui? São 2. Então, são 2 cargas positivas originadas na ionização. Consequentemente, vão ser originadas 2 cargas negativas, tá? No radical, no ânion. Para cada carga positiva, lá, mais 1, menos 1. Mais 2, menos 2. Esse radical, ele é chamado de sulfato. Sulfato. Por quê? Porque veio do bico do pato, olha lá. Bico do pato. A regra é essa aqui, ó. Opa, a regra aí, que legal, ó. Na hora de dar nome ao radical, ao ânion, a gente pega o nome do ácido. Se o ácido é clorídrico, o ânion, o radical vai se chamar cloreto. Se o ácido é sulfídrico, o ânion S-2 vai se chamar sulfeto. Se o ácido é fosforoso, o radical vai chamar fosfito. Se é nitroso o ácido, nitrito. Sulfúrico, sulfato. Carbônico, carbonato, né? Tá? É isso. Hídrico, eto. Oso, ito, ico, ato. Ácido radical. Tá vendo?
Muito. Olha lá, mais dois exemplos. O ácido sulfídrico, ionizando na presença de água, né? Oh, esqueci de colocar aqui. Ah, esqueci mesmo. Esqueci aqui e aqui. Ó, esqueci aqui e aqui. Eu fiz eu estava colocando com caneta vermelha, olha lá, com caneta vermelha e acabei esquecendo de colocar. Não tem problema não. Nessa ionização aqui, vamos formar dois, a mãozinha fazendo dois aqui, ó. 2H+, mais, H+, os dois separam da molécula, e vai formar o ânion S com duas cargas negativas. Por que duas cargas negativas? Porque são dois, tem que escrever o 2 aqui, ó. 2H+. Tá? Eu vou corrigir isso e vou disponibilizar esse resumo aqui lá na página de vocês, lá no material de estudo, tá? Mas eu vou colocar o PDF já corrigido, ok? Então, aqui são dois, tá? Aqui, esse ácido aqui, ó, ácido fosfórico. Gente, o ácido fosfórico, ele é usado na indústria alimentícia para acidular os alimentos, principalmente refrigerante. Eu não bebo refrigerante, mas nem me pagando, tá? Se me pagar aí uns 100 mil reais, eu tomo uma garrafa de Coca-Cola. Por quê? Porque os refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná, todos eles são acidulados com ácido fosfórico, tá? E quem tomar em pequena quantidade não tem problema, mas existe pela legislação um limite diário que a pessoa pode tomar de refrigerante por causa do ácido fosfórico, né? Tem neguinho aí, tem gente aí que bebe aí aquele PET de 2 litros, o cara bebe aquilo numa virada só. Não pode, não. Isso aqui descalcifica os dentes, né? Tá? É o chamado ácido fosfórico. Olha a molécula dele, ó. A molécula dele tem 3 átomos de hidrogênio. Na hora que ocorre a ionização, olha lá, a molécula separa o hidrogênio separa do restante, só que são quantos hidrogênios na molécula? São 3, olha lá. Então, faltou aqui, tá, gente? Eu vou corrigir e colocar lá no material de estudo da sala. Então, aqui, ó, 3H+, então são 3 cargas positivas. Qual vai ser o ânion, o radical produzido? PO4 com carga menos 3. Carga menos 3. Então, estão 3 aqui, tá? Qual que é o nome do bacana? Aqui, né? Frederico, fosfórico, o bico, aqui, né? Bico do pato, olha lá. Bico do pato. Olha lá a regra. Bico do pato. Ok? Gente, lá na apostila de vocês, tem uma tabela lá com diversos sais. Diversos radicais. Então, tem uma tabelinha lá, e se você colocar no Dr. Google, na internet, tabela de radicais químicos, você vai ver lá dezenas de radicais. Carbonato, fosfato, sulfeto, sulfito, tem vários. Nitrato, nitrito, tem muitos. Borato, hipoclorito, tem um monte lá, tá? Lá na apostila de vocês tem um exercício bom sobre isso. Aí a pergunta é, por que a gente estudou esse assunto, ionização dos ácidos e formação de radicais? Por causa do próximo assunto aí, que vocês já estão vendo aí na tela, que são os sais. Olha lá. Como é que eu faço a fórmula de um sal? A fórmula de um sal nada mais é do que... Todo sal é composto iônico, tá, gente? Sais são compostos iônicos. O que significa isso? Tem um cátion ligado a um ânion, a um radical. Quem é o cátion? É o metal. Aqui o metal. A carga dele é positiva, mais X.
Então, na hora de fazer a fórmula, a gente coloca o cátion do lado esquerdo. E o radical, por isso que a gente está usando a letra R aí, né? Tá? A gente escreve, ele tem carga negativa, aí a gente está chamando de menos Y, tá? A gente escreve do lado direito. Como é que eu faço essa fórmula? Muito fácil. Pega o valor X, multiplica aqui embaixo no radical, olha lá. Olha lá. Pega o valor Y, multiplica aqui embaixo no metal, no cátion. Então, a fórmula geral do sais é essa aqui, ó. MYRX. Se esses valores forem par, 2, 2, 2, 4, se der para simplificar, tem que simplificar. Aqui o nosso... E como é que dá o nome? O nome é muito simples. Como é que eu dou o nome do sal? É o nome do radical. Não tem esse acento aqui não, tá? É que eu tinha escrito cátion aqui, ó. Eu tinha escrito cátion aqui, mas não é o nome do radical primeiro, olha lá, cloreto, e depois o nome do cátion. Na fórmula, não. Na fórmula, como é que eu escrevo? À esquerda, o cátion, o metal, olha lá. À direita, o radical. Agora, na hora de dar o nome, inverte. Primeiro o nome do radical, depois o nome do cátion. Olha lá. Sódio, metal, NOx dele, vai lá na tabela e olha, mais um. Cloro, menos um. Um para cá, um para lá. NaCl, cloreto, esse bacana aqui é o cloreto, né? Na hora de vocês resolverem exercício lá da apostila, ou até no questionário, consulta a tabela de radicais, né? Que tem lá na apostila. Olha aí esse outro sal aqui, ó. Magnésio, está na coluna 2A, então ele é mais 2. Enxofre, menos 2, ele é o sulfeto, não tem oxigênio, então ele é eto. Se não tem oxigênio, é eto. Se tem oxigênio, é sulfito ou sulfato. Mas sem oxigênio, é eto. 2 para cá, 2 para lá, ali, ó. 2, 2, 2 e 2, simplifica, 1 e 1, a fórmula fica MgS, sulfeto de magnésio. Tá? Esse terceiro exemplo, cálcio mais 2, aqui, esse ânion aqui, ele é derivado lá do ácido carbônico. Ele é chamado de carbonato. Vai lá na tabela e confere. E ele tem carga menos 2. Como é que eu faço? 2 para cá, 2 para lá, 2, 2, 1, 1. Simplifica, tira o parênteses, não precisa do parênteses, quando aqui for 1, ó, não precisa, fica CaCO3, carbonato de cálcio, importantíssima matéria-prima na indústria do cimento, por exemplo. Toda fábrica de cimento, uma das matérias-primas é o carbonato de cálcio, conhecido com o nome de calcário. É usado também como brita de construção. Essa brita que a gente usa para fazer massa de cimento, né? É usado na fabricação do cimento também. Se for bem esse material aqui, o carbonato de cálcio, se ele tiver um aspecto bonito, ele é chamado de mármore. O que é o mármore? É o carbonato de cálcio, né? A jazida, né? Lá na pedreira, é cortado, depois vai para a marmoraria, não chama marmoraria, né? Tá? Aí lá na marmoraria, a pedra ela é polida, o carbonato de cálcio é polido. Aí leva o nome de mármore, né? Tá? Muito bacana, né? Muito bem. Aqui mais alguns exemplos. Ó. Vocês depois dão uma lida nisso com mais. Bom. O ferro aqui tem carga mais 2. Se você for lá na tabela, vocês forem lá, vocês vão perceber que lá o ferro tem 2 valores. Mais 2 e mais 3. Uai, então como é que eu faço? O mais 2 não é o menor? Então, qual é o sufixo? Oso. Aqui eu passo para ito? Não. Ito é só no radical. No cátion continua o oso. Tá?
Esse radical aqui, nós já vimos lá atrás, é o nitrito, ele é menos 1, ferroso mais 2. 2 para cá, 1 para lá. Aqui mantém um parênteses, tá, gente? Mantém um parênteses aqui, ó. Fica FeNO2, 2. Nitrito ferroso. Ou nitrito de ferro 2. Esse 2 aqui, romano, é a carga elétrica do ferro, do cátion. Esse outro, ó. Esse outro. Radical fosfato, carga menos 3. Cátion zinco, de carga mais 2. O zinco só tem o valor mais 2, só na tabela. Então, não usa oso aqui, tá? Nem íon. 2 para cá, 3 para lá. Mantém o parênteses, fica fosfato de zinco. Aí esse aqui, ó, simples. Fluoreto menos 1, alumínio mais 3. Por que que é só de alumínio? Porque o alumínio só tem a carga mais 3. Fluoreto de alumínio. Olha o chumbo. Esse chumbo aqui é mais 4. Lá na tabela, o chumbo tem 2 valores. Tem que ficar esperto. Tem o mais 2 e o mais 4. O mais 4 é o maior. Então, é o ICO. E esse radical é o sulfato. 4 para cá, 2 para lá. 2, 4, simplifica, fica 1, 2. Então, a fórmula fica PbSO4, 2. Nome desse sal, sulfato plumbico. Ah, eu quero usar a nomenclatura IUPAC para o cátion. Pode, beleza. Sulfato de chumbo 4. Olha lá, esse 4 aqui, romano, ó, esse 4 aqui é a carga do cátion, mais 4, tá? Ok? Façam um exercício. Façam os exercícios que estão lá na apostila, tá? Para vocês treinarem para o questionário. Vai precisar disso aí. Para fechar a nossa aula, vamos falar dos hidretos. Os hidretos, o próprio nome já diz, são compostos binários, só tem formado só por 2 elementos químicos, onde obrigatoriamente, um dos elementos é o hidrogênio. Qual que é a diferença desses hidretos para os ácidos? Os hidretos não têm caráter ácido, tá? Existem 2 tipos de hidretos. Os metálicos, cá. Existem os metálicos, olha lá, em que o metal positivo se liga ao hidrogênio. Agora, olha que interessante aqui, ó. Nesse único caso, nessa única situação, nessa aqui, dos metálicos, dos hidretos metálicos, o hidrogênio vai ter carga menos 1. Porque os cátions estão positivos. Aí o hidrogênio assume carga negativa. Somente nessa situação. E mais, esses metais aqui, esses cátions, são da coluna 1A, das colunas 1A e 2A, tá? Então, sódio, lítio, e da 2A, cálcio, magnésio. Então, é muito fácil. Esse primeiro caso aqui, escrevo o símbolo do metal à esquerda, positivo, o hidrogênio negativo à direita. O X desce para cá, o 1 desce para a esquerda. A fórmula é muito simples, MHX. É o caso desses 2 aqui, ó. E o nome? O nome é hidreto de fulano, hidreto de sódio, hidreto de lítio, hidreto de cálcio, hidreto de magnésio. Como é que fica? Olha esse primeiro exemplo, ó. Sódio mais 1, hidrogênio menos 1. Então, lembrando, hein, essa é uma exceção para o hidrogênio. Só aqui que ele tem carga menos 1. 1 para cá, 1 para lá, fica NaH, hidreto de sódio. Vamos pegar um da 2A, cálcio. 2 para a direita, 1 multiplica cá, fica CaH2, hidreto de cálcio. Agora, existe uma segunda classe de hidretos, que são os hidretos
ametálicos, aqui eles, ó. Ó. E olha que interessante, no caso dos hidretos ametálicos, o hidrogênio volta a ter carga mais 1. Por quê? Porque o ametal é que assume a carga negativa. E aqui nós temos uma outra exceção na fórmula, na hora de escrever a fórmula. No caso dos hidretos ametálicos, nós vamos colocar o símbolo do ametal de carga negativa do lado esquerdo. Vocês devem ter percebido que em todos os exemplos que nós demos anteriores, o positivo era a esquerda, o negativo a direita, exceto nesse caso aqui, dos hidretos ametálicos. Tá? Então, nesse caso, o ametal negativo, só nesse caso, fica à esquerda. Então, A menos Y, o Y desce para cá, multiplicando, 1 para cá, a fórmula fica AHY. E mais, esse ametal aí, ele, olha lá, dos hidretos ametálicos, são os ametais das colunas 4A e 5A. Especialmente carbono e nitrogênio. Esses dois são os dois principais. Carbono aqui, ó, na coluna 4A, e o nitrogênio, N, nitrogênio da coluna 5A. O carbono aqui é menos 4, o nitrogênio aqui é menos 3. Olha lá, vamos ver eles aqui, ó. Olha os dois aqui. Carbono, menos 4, hidrogênio mais 1. 1 para cá, 4 para cá, fica CH4. Hidreto de carbono. Esse hidreto tem um nome particular de metano. É um gás extremamente importante na matriz energética mundial. É o gás conhecido como gás natural. O maior produtor mundial é a Rússia, eu acho, tenho quase certeza. Na América Latina é a Bolívia. O Brasil é um grande importador de gás natural da Bolívia, tá? Os gasodutos saem lá da Bolívia e vêm no sentido região sul, passam pelo Mato Grosso, são tubulações enterradas, né? E vem até a região sudeste, distribui para o centro-oeste, né? O Brasil é o maior importador de gás natural da Bolívia. O Brasil possui reservas de gás natural na Bacia de Santos, em algumas regiões do país, mas a produção brasileira não é suficiente para o consumo nosso, né? É usado em automóveis, né? Tem carro de frota de táxi, lá em BH, esses carros de Uber, né? Esses motoristas, eles colocam, instalam o kit gás, né? Que é mais barato, né? Ele é mais barato que a gasolina, né? BH mesmo, boa parte da cidade hoje, as casas, as residências, não usam mais botijão de gás. Lá não tem, a gente quase não vê mais em alguns locais, né? Botijão, caminhão distribuindo botijão de gás. Quase tudo agora é gás encanado. Minas Gerais tem até uma empresa estatal chamada Gasmig, né? O prédio mesmo, onde eu moro em Belo Horizonte, a gente recebe gás da rua, é gás encanado, né? E tem um reloginho lá na garagem, igual tem relógio de luz, né? Tem lá o medidor de gás, né? Vem a conta todo mês lá, é muito mais barato do que botijão. Eu gasto lá 10, 15 reais por mês de gás natural. E por último, e muito importante também, muito importante, tá? O hidreto de nitrogênio. Nitrogênio mais 3, hidrogênio mais 1, 3 para cá, 1 para a esquerda, fica NH3, olha lá. O hidreto de nitrogênio, mas todo mundo conhece com o nome de amônia. Amônia, tá? Muito importante na indústria, principalmente na produção de compostos nitrogenados, fertilizantes, e por aí vai, né? Tá? Explosivos, tem uma série de aplicações, né? Tá? Muito bem, gente. Então, está aí feito o nosso resumo.
No dia 2, à tarde, vai ser disponibilizado o questionário sobre funções químicas. Como eu já disse e repito, no mesmo formato do questionário anterior, 3 tentativas, um dia para cada tentativa, mesma coisa, tá? Resolvam os exercícios da apostila, para vocês se embasarem na hora de fazer o questionário. E qualquer dúvida, vão me perguntando lá no chat lá da sala do Moodle, ok? Eu vou retornar, vou parar esse compartilhamento. Já não está compartilhando mais, retornou para mim a imagem. Então, essa é a nossa última aula sobre funções químicas. A partir da próxima aula do dia 9 de junho, nós já iniciaremos o capítulo 6, que é o capítulo Reações Químicas. Tá? Ok? Um grande abraço, muito obrigado e até mais para vocês. Vou parar a nossa gravação agora.